Bem-vindas, protagonistas! Como vocês estão? Esse é mais um episódio do nosso podcast Seja Protagonista. E hoje a nossa convidada para lá de especial é uma mulher incrível, com uma história de autoestima que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai ativar toda aquela força que tem aí dentro de você. Hoje eu quero que vocês conheçam a Ana, empresária. Ela é a protagonista do Café e Conexões. Ela é esposa do Sérgio e mãe do Nicolas. E eu tenho o prazer de receber aqui para um cafezinho. Seja bem-vinda. Obrigada. O prazer é todo meu. Que bom ter você aqui, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Senhor, obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui na sua presença, porque eu sei que o Senhor já está aqui, o Senhor já estava aqui antes disso tudo começar. Nós queremos te entregar esse podcast, Pai. Que essa voz, Senhor, chegue a mais e mais pessoas. Que esse alcance não seja para o nosso ego, quantidade de curtidas, seguidores, não. Que seja para levar Jesus para mais e mais ambientes. Que o Senhor seja conhecido. Deus, eu quero apresentar essa querida que está aqui na minha frente, a sua filha amada. Que o Senhor continue abençoando ela. Que ela tenha mais e mais testemunhos de milagres do Senhor para contar. Senhor, guarda a família dela, o marido dela na estrada, o Nicolas. Guarda ela, Senhor, a saúde emocional dela. Senhor, alarga as fronteiras dela. Que a tua mão venha sobre ela, livra ela do mal e a abençoa, em nome de Jesus. Eu quero começar com aquela pergunta que eu amo fazer, né? Como é ser protagonista do seu negócio? Como o seu negócio começou? Ser protagonista é a melhor coisa que tem na vida, em qualquer área, seja nos negócios ou na vida pessoal, né? É muito bom a gente saber que a gente pode ir direcionando a nossa vida sem depender das pessoas, das circunstâncias, né? Então, ser protagonista é isso, né? A gente assumir as rédeas do que está nas nossas mãos, né? Sem ficar arrumando desculpas justificativas. Verdade. E o Clube Café Conexões foi um presente de Deus, né? Eu estava contando aqui nos bastidores. E foi fundado... eu achei que era muita arrogância. Quando eu olho para trás, eu acho que é uma arrogância quando eu penso no café. Porque quando eu pensei em fundar ali o café, eu participei de um evento de network, né? E eu senti falta de algumas coisas dentro desse evento. Como eu sou coach, programadora neurolinguística, essa questão emocional, comportamental é muito importante para mim. Então, para mim não faz sentido falar de negócio sem falar da questão emocional e comportamental. Então, quando eu fui no evento, eu senti falta de ter essa parte, né? E também era um evento onde a pessoa tinha que fazer parte ali do grupo deles para poder continuar participando. Então, eu queria algumas coisas dentro do meu negócio que fosse diferente. Então, eu saí do evento com uma arrogância e falei, isso daqui eu faço também, né? E aí ficou muito forte essa questão de fazer também. E aí eu comecei a pensar no negócio. Então eu comecei a conversar com Deus, porque ficou uma ideia tão forte. Eu falei, não é possível isso, né? Não é possível. Eu falei, não trabalho com isso, eu nunca trabalhei, como que eu vou fazer isso, né? E comecei a conversar com Deus. E aí eu comecei assim, desenhei tudo. Então quando eu falo para as empreendedoras sobre quando a gente vai criar um planejamento estratégico, eu sempre falo para elas que o primeiro passo é sonhar. Sonhe grande. Então, não, sabe, coloca detalhes do que você quer. Você quer algo de cristal, você quer algo de ouro, sonha. Sonhar não tem preço. Sonhar não tem preço. Sonhar pequeno, sonhar grande, o esforço mental é o mesmo. Só que as suas ações que vão fazer a diferença. Então, se você sonhar pequeno, você vai ter ações pequenas e vai conquistar o pequeno. Se você sonha grande, você vai ter ações grandes e vai conquistar o grande. Então, eu ousei sonhar. Desenhei tudo que eu queria. Sonhei isso aí. E aí vem a parte estratégica, né? Fazer o levantamento dos valores. Uhum. E aí eu falei assim, cara, esse sonho tá muito alto. E aí eu comecei a priorizar o que era importante para iniciar um negócio de fato. Porque antes desse negócio, eu já tinha vendido roupa, vendido joias, lingerie. Eu sempre quis empreender. E nunca nada dava certo, né? Eu falei, se for para eu começar dessa vez vai ser organizado, vai ser estruturado e vai ter que dar certo. Yes. E aí eu comecei a correr atrás, conversando sempre com Deus. Então a primeira coisa que eu queria fazer evento presencial. E eu não tinha dinheiro para investir, não tinha nada para investir. Falei, mas beleza, e agora? Eu vou fazer esse evento presencial como? Aí eu tive a ideia de uma padaria. E aí eu falei assim, não é possível.
Eu tinha cara de pau, um projeto muito simples, porque eu não sabia fazer levantamento de informações, projeções, eu não sabia fazer nada disso. Eu só tinha cara de pau, a fé, coragem, fui batendo lá na porta. Que linda, só isso que Deus quer usar. E aí, pro meu espanto, a pessoa aceitou. Eu não precisava pagar espaço, simplesmente quem fosse pagava ali o café da manhã. E como eu cobrava o ingresso, a pessoa então já pagava. Falei assim, beleza, consegui o lugar. Falei assim, mas já que eu quero um negócio estruturado, eu quero então um contador. Porque sabe qual que é o erro das pessoas, quem tá começando? É o famoso se. Se der certo, eu regularizo. Se der certo, eu arrumo isso. Eu se abro um CNPJ se der certo. Gente, quando mentalidade vem com pequena. Quando vem com essa margem de se der certo, eu falo, nem começa. Nem começa. O se é dúvida. Se você não tem certeza Não que vai você acontecer. vai dar o seu melhor, é claro que o negócio é risco, mas é um risco calculado. Você nunca vai ter 100% de certeza. Mas se você já começa com essa margem de se der certo, eu regularizo, começa certo, já começa a base certa, Sim. né? E aí eu fui. E aí quando eu fiz a reunião com o contador, que foi através do network de uma pessoa que eu conhecia, que me colocou em contato com esse contador, ele acertou a parceria. Faz 2 anos que o meu contador é meu parceiro, gente. Eu não pago o contador. Faz 2 anos e meio, né? Que já o café e eu não pago o contador. Uau. E aí eu falei assim, agora eu quero registrar a minha marca. Porque eu tinha certeza desde sempre que o meu negócio ia crescer, ia ser um sucesso e eu não queria que ninguém pegasse o meu nome. Que É lindo. sobre isso. E aí eu peguei e fui atrás para fazer o registro e consegui. E esse foi interessante, que a pessoa me achou num grupo de network, ela que me convidou para uma reunião. E aí quando me chamou para uma reunião, eu falei, uau! Foi o máximo, porque eu começando só o projeto e aceitaram também serem meus parceiros, então eu não paguei os honorários, só as taxas que a gente paga ali do governo mesmo, e eu não paguei os honorários. Então Deus assim, purinho. foi Deus purinho. Sabe qual que é o nome? O Clube Café Conexões é um dos serviços que eu tenho dentro do meu instituto. Sabe qual que é o nome do meu instituto? Qual? Instituto de Treinamento Trindade. Ah, que lindo. Pai, por causa do Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, meu Deus, que coisa linda. E aí eu coloquei o nome do meu instituto, Instituto de Treinamento Trindade. É Deus sendo nosso sócio, não é mesmo? Sendo nosso sócio. E Ana, não tem como eu não olhar pra essa história e não ver autoestima. Porque, pra mim, uma mulher que chega num evento, olha e fala assim, não, peraí, esse evento tá falando que pra dar continuidade aqui nessa mentoria, essas pessoas precisam entrar num grupo e pagar. Não, eu consigo fazer melhor. Sabe, você chamou de arrogância, mas pra mim isso tem tanto a ver com coragem, com autoestima. E a sua autoestima é uma coisa, assim, admirável, né? Porque realmente você é uma mulher poderosa, brilhante, autêntica, muito bonita. E aí a gente olha e fala assim, ah, tá fácil, né, ela ter autoestima. É. Então como foi que você chegou nesse estágio da sua autoestima? Como que foi a sua história com a autoestima? Primeiro ponto, Ju, importante falar que assim, eu tenho sim autoestima, eu tenho muita confiança. Quando eu fiz lá o meu curso lá atrás de coach, programadora neurolinguística, hipnose, meu marido falou assim pra mim, nossa, você vai ter que fazer vários outros cursos antes de começar a atuar. Eu só falei assim pra ele, depois que você tirou a carta, quantos cursos você fez pra pegar o caminhão, o carro pra começar a dirigir? Ah, não fiz nenhum. Falei, pois bem, é assim que eu também vou fazer. Isso aí. É assim que eu vou fazer. E claro que com o tempo eu fui estudando mais. A gente, nessa área, a gente sempre tem que continuar ali se aperfeiçoando. Mas nem sempre é assim. Lá no café, quando eu comecei, antes de eu conseguir esses 3 parceiros, eu recebi um não muito assim, de imediato. E me travou por um tempo. Como que A foi? pessoa, eu ofereci nem a proposta, eu só tentei marcar uma reunião com a pessoa e a pessoa já falou, não quero. Nossa, pra mim assim foi um baque. Eu falei, sai, não é pra mim isso. E o projeto ficou parado mais ou menos 1 mês e meio, porque eu achei que não daria certo por causa desse não. Então mesmo quando a gente tem autoestima, algumas coisas às vezes dão um baque assim na gente, a gente precisa de um tempo pra respirar, se recompor e voltar. Tá? Então, não é porque a gente tem autoestima que isso é 100% todo dia, o dia inteiro. Eu me sinto linda, maravilhosa todo dia. Claro que não. Eu gosto de fazer isso porque
é a realidade. Eu não gosto de mostrar algo ilusório. Porque no dia a dia... Porque não vai ser real, né? Vai ser algo inatingível. Vai ter dias que você vai precisar sim do seu tempo, né? Claro! Então eu acho que é importante a gente sempre frisar isso para as pessoas, porque senão a pessoa acorda num dia que tá meio borocochô. Aí fala, nossa, mas a Ana sempre tá assim. Não, a Ana não sempre tá assim. A Ana fica irritada, a Ana fica estressada, a Ana chora, a Ana teve crise de ansiedade. Então a Ana é real também, como qualquer pessoa que tá ali assistindo, como você. Sim. É importante a gente trazer essa realidade. Porque às vezes na internet as pessoas só passam aquela parte tão positiva. Verdade. E aí as outras pessoas que são reais lá de dentro de casa acham que aquilo é inacessível, né? Mas quando eu era adolescente, criança para adolescente, não tinha essa autoestima assim. Na época da escola eu era meio que invisível. Eu comecei a aparecer ali na época da escola da 8ª série, assim, mas eu não gostava muito de chamar atenção pra mim, porque, né? E teve um episódio que eu falei que eu queria ser modelo e minha mãe falou que eu era feia e baixinha pra ser modelo, né? Mesmo assim eu fui numa agência, olha que perigo. Mesmo assim eu fui numa agência, eu era isso, a pessoa falou que eu ainda tinha que emagrecer. Eu falei, não é pra mim, eu vou virar o quê, né? Mas aquilo não me bloqueou. Né? E eu depois... dentro de casa você recebeu uma informação, não, você não vai conseguir ser modelo. E você, então tá, peraí que eu vou numa agência. Sou teimosa. Era teimosa. Então, eu nunca fui de aceitar muito o que as pessoas falavam que eu poderia ser ou não, né? Então, fui teimosa, então não ficou aquilo assim dentro de mim. Mas depois que passou essa fase da adolescência, eu fui crescendo e aí eu comecei a me achar bonita. Aí sim o negócio, né? Você andava até mais assim na rua. E eu chegava no ambiente de trabalho e eu brincava. Nossa, vocês viram como eu acordei mais linda do que ontem? Aí eu chegava no outro dia e as meninas davam risada. Eu gosto de trazer esse humor. Aí no outro dia eu chegava, mulher, não sei como que eu consigo, Ana, ficar cada dia mais linda. E elas davam risada. E aí a questão, você me perguntou, sempre você se sentiu assim? Não. Mas crença, que é aquelas verdades que a gente tem dentro de nós, elas são quebradas por forte impacto emocional ou por repetição. Então, se você não sente que você é uma coisa, mas você deseja ser, repete, fica repetindo aquilo, fica repetindo. A nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por isso que quando a gente assiste um filme, mesmo quando você está assistindo um filme, você sabe que aquilo não é real. Sei lá, uma animação, um desenho, você sabe que não é real. Você é adulta, sabe que não é real. Por que você chora se não é real? É verdade. Por que você se emociona? Porque a sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por que se você lembrar de algo lá do seu passado que aconteceu, que foi muito doloroso, você sente até a dor física, a dor emocional, porque a sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando você começa a repetir, você também vai acreditar naquilo com o tempo. Então é assim que a gente também pode trabalhar a nossa autoestima, através da repetição. Se olha no espelho todo dia, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou capaz, eu consigo, eu mereço. Vai repetindo todos os dias, até você acreditar naquilo. Ai, gente, o coração de vocês doeu, porque o meu doeu. Porque quantas vezes a gente fala mal de nós mesmas, não é mesmo? A gente olha no espelho e fala, tô gorda, ou tô... Não é? E fala, essa roupa não tá boa em mim porque tô muito alta, tô muito baixa, Sabe, a palavra negativa sobre nós mesmas vem tão forte. E no meu ponto de vista, isso é até um pecado, porque se é um pecado falar do outro, também é um pecado falar de si, né? Falar coisas ruins de você. E Deus nos ensina, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, e a Deus sobre todas as coisas, né? Deus primeiro, sim, você segundo, e depois o terceiro é o outro. Então, se você não consegue se amar, né, e falar palavras tão ruins pra você mesma, como que você vai cumprir com esse mandamento? E o que você falou é muito verdade, né? Crenças que nos limitam são quebradas por forte impacto emocional ou repetição. Você tem algum exemplo desse pra contar? Assim, de alguma mentoria que você fez ou de algum curso que você fez que você deu esse direcionamento e você viu resultado? Ou até mesmo na sua vida, né?
Primeiro, falando um pouquinho dessa questão do que a gente fala sobre nós, eu falo que as pessoas são muito hipócritas. Porque elas exigem que o outro fale coisas positivas pra ela. Então ela se arruma, ela quer o elogio do outro. Ela faz alguma coisa, ela quer que o outro ame, que o outro dê carinho pra ela, mas às vezes ela mesma não tá fazendo isso. Então chega a ser até hipocrisia. A pessoa tá exigindo do outro algo que nem ela tá fazendo por ela. Ai, é mesmo. Então eu falo assim, para de ser hipócrita. Se você não faz por você, você não tem que exigir do outro. Que tapa, gente. Foi muito verdade. E tem mais, assim, um parênteses sobre isso. Muitas vezes a carência, ela vem dentro de você exigindo que o outro te elogie, que o outro te reconheça. Você faz pra ganhar parabéns ou reconhecimento em algum aspecto, alguma área da sua vida, mas nunca vai ser suprido porque quem tem que dar isso pra você é você mesmo, né? Exatamente. Eu até brinquei no último evento que eu fiz que em casa eu não dou margem pro meu marido falar alguma coisa. Eu já chego pra ele assim, amor, olha só como essa roupa ficou incrível em mim. Não tô maravilhosa? Cara, é só concordar, não dá margem pra pessoa. É só concordar. E como que isso, quando a gente se sente bem, impacta nas pessoas? Eu participei de um evento, eu fiquei com vergonha nesse evento. Por quê? Foi onde eu conheci. Por quê? Eu me arrumei, mas assim, me arrumei normal, né? Só que eu estava me sentindo linda, de verdade. Sabe quando você coloca, você olha e você fala, eu gosto de me olhar no espelho e falo, caraca, que é isso, hein, mulher? Para de ficar esperando do outro, faça, olha você, sabe? E fala, caramba. Beleza, fui. Aí eu encontrei com a minha amiga e falei, amiga, eu tô me achando linda, maravilhosa. Ela, amiga, você tá mesmo muito bonita. Eu juro pra você, Jo, eu até coloco minha amiga aqui pra falar pra você. Na hora que eu pisei no evento, tinha a fotógrafa lá no evento, ela já veio na minha direção. E ela começou a me seguir no evento tirando foto. Não acredito. Aí eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei assim, para, eu falei pra ela assim, brincando, para, tô precisando pra parar de atrás de mim, eu tô ficando com vergonha. Ela, ai, desculpa, mas você tá tão linda. Aí eu falei assim, caramba, eu tava me achando, né, bonita. Eu falei, mas, nossa, tão linda assim, né? E como que quando a gente trabalha isso, né, quando a gente sente, a gente transborda. Nós somos energia, então a gente transborda pro outro isso, né? E na questão do forte impacto emocional, tá? Eu gosto de dar os meus próprios exemplos, tá? Eu fui fazer esses cursos, eu sou formada em logística, tá? E eu fui fazer o curso... Nossa, Ana, formada em logística, parou na psicanálise. Como que foi isso? Como que foi isso? Eu trabalhava numa multinacional, que era o meu sonho trabalhar numa grande empresa. Em menos de um ano virou meu pesadelo. E aí eu me sentia muito culpada, porque era o que eu sempre pedi pra Deus, e quando eu conquistei, eu estava frustrada. Em um ano eu engordei coisa de 13 quilos, sabe? Eu ia trabalhar reclamando, e eu me sentia um lixo lá dentro da empresa. E aí eu comecei a falar assim, não, tem alguma coisa que não tá legal, né? E aí eu falei assim, deixa eu pesquisar algum curso pra fazer. Achei o curso de coach, que eu poderia ajudar as pessoas. Falei, beleza, vou fazer esse curso. Chegou no coach, tinha o PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu lembro até hoje, era meio-dia, no primeiro dia de curso, eu liguei pro meu marido e falei, quero trabalhar com isso. Porque assim, eram coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, e esse óbvio virou uma chave na minha vida. Meu Deus. Fez uma transformação, assim, tenho antes da Ana e depois. Então, quem me conhece há muito tempo atrás e ainda convive comigo, é nítida essa transformação. Eu sou a minha maior transformação. Eu sou a minha maior transformação. Nossa, tinha uma Ana que era completamente irritada com tudo, só reclamava, só se lamentava. Eu não era protagonista, eu era vítima. Eu me lamentava pelo que aconteceu com a minha mãe e com meu pai. Eu saí de casa com 19 anos de idade. Então eu ficava assim, eu não tenho isso porque minha mãe e meu pai fez aquilo. A minha vida não vai pra frente porque minha mãe e meu pai é aquilo. Porque, sabe, eu ficava arrumando justificativa para aquilo que eu tava vivendo. Então eu não era protagonista, eu era vítima. E a vítima, gente, a única coisa que vai conseguir é que as pessoas olhem e falam, coitadinha de você. Mas não consegue nada na vida. Verdade. E aí depois disso, eu falei assim, caracas, a minha vida tá na minha mão. Então, independente do que aconteceu lá atrás, a responsabilidade do que eu vou colher lá na frente é minha. Então é como se Deus me desse páginas em branco
para eu escrever uma nova vida. Ana, você vai escrever uma nova vida, não tem impacto do que você viveu? Claro que tem, gente. Dores emocionais vêm do que aconteceu lá atrás. Sim. Mas saber que o que eu faço hoje vai impactar tanto o meu futuro quanto o que eu já vivi. Então eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Sim. E é isso que eu trabalho com essas mulheres. Que lindo isso. É isso que eu Nossa, trabalho. eu fiquei aqui pensando várias vezes depois de hoje, eu vou voltar nesse episódio pra ouvir de novo. Porque realmente você se coloca num papel de vítima ou de protagonista. E quando tá passando os desafios da vida, normalmente a gente tá no papel de vítima. A gente tá reclamando que alguém fez algo pra nós, ou reclamando do que nos aconteceu no passado. E esse lugar é um lugar que não traz nada de bom, né? É um lugar sombrio. É um lugar sombrio que eu não desejo que ninguém viva nesse lugar. Que ninguém viva. Quando eu vivia nesse lugar, eu não tinha perspectiva. Eu não tinha perspectiva. Era como se eu fosse viver aquilo o resto da minha vida. Uma vida sem sentido. Porque assim, as nossas dores do passado, elas geram lembranças. A gente tem lembranças do passado, de dor ou de esperança. Então grava isso. As nossas lembranças, dor ou esperança. Se eu tenho muita lembrança de dor, se eu tô no papel de vítima, no hoje, no momento presente, o que eu tenho pro meu futuro? Que visão que eu tenho pro meu futuro? Uma visão de medo. Então, por exemplo, você se relacionou com alguém, não deu certo, aí você fala, nunca mais eu vou me relacionar. Você tem uma lembrança de dor e pro seu futuro você tem medo daquilo, então você não projeta. Agora, quando você tem uma lembrança de esperança, você tem uma visão para o seu futuro de projeções, boas projeções. Ou seja, você consegue pensar grande, você consegue... Lembra que eu falei lá atrás do sonhar grande? Lembra? Se você fica sonhando só aquilo, o que você está aguardando de lembrança? E as pessoas que estão tão viciadas em estar em lembranças traumáticas, que elas não conseguem ver esperança. Como que você acessou a sua memória de esperança? Eu comecei a olhar para as conquistas que eu tinha. O problema das pessoas é que elas querem grandes conquistas para valorizar. Elas não querem entender os pequenos passos. Cara, consegui pagar todas as coisas do meu negócio esse mês. Fiquei no 0 a 0, mas tá tudo pago do meu negócio. Olha que conquista. O meu negócio tá se pagando, porque o lucro não vem do dia pra noite, mas o meu negócio tá se pagando, então tá acontecendo. Ai, esse mês eu consegui uma cliente, mês que vem, mês passado eu consegui 2, esse mês eu não consegui nenhuma. É um processo de aprendizado. Então as pessoas, elas querem grandes conquistas, elas querem esperar a conta delas ficarem lá 1,0000000 pra achar que conseguiram algo. Sim. Em vez de comemorar as pequenas conquistas. Então, quando eu comecei a olhar que tudo que eu estava fazendo era uma conquista, poxa, eu saí de casa com 19 anos. Com 24 anos, eu estava na minha casa, eu morava sozinha. Eu mantinha uma casa sozinha. Eu pagava aluguel e mantinha minha casa sozinha. Isso são memórias de esperança, né? Que nos leva para um lugar de grande sonho. Cara, né? se eu conseguir aquilo, o que mais eu consigo na minha vida? Nossa, é verdade. E aí eu posso também fazer um registro. Eu posso lembrar daquilo e falar assim, poxa, que saco, com 24 anos eu passava por aquilo. Ou eu posso falar, uau, com 24 anos eu passei por aquilo. Então depende também. E aí você vai registrando as suas memórias. E você também, dentro da programação neurolinguística, a gente pode reprogramar a nossa mente. Então, o que eu achava tão traumático lá, que aconteceu na minha infância, com meu pai e com a minha mãe, eu posso trazer uma nova visão, eu posso trazer uma nova interpretação, que vai me gerar uma nova lembrança de, em vez de dor, para esperança. Uau, nossa, que lindo. Ana, você é muito sábia, assim, o que você aprendeu, o que você tá compartilhando aqui com a gente, eu fico pensando o quão impactante pode ser na vida de uma mulher que às vezes não tem a sua identidade construída, às vezes tá perdida nessa história ruim, nesse trauma ruim do passado dela, que ainda não conseguiu ser protagonista, né? E assim, como é hoje o seu negócio, o seu instituto? Como você ajuda as mulheres? Como elas podem te encontrar? Hoje, lá dentro do Clube Café Conexões,
o foco são negócios, né? Mas igual eu falei, não tem como a gente olhar para o negócio sem olhar para o emocional, sem olhar para o comportamental. Então, muitas vezes eu coloco essa empreendedora numa situação assim. Você não fez porque você tem uma dor emocional ou por falta de ir lá e fazer? Então eu costumo sempre dizer, algumas dores levam tempo para serem curadas e outras é uma questão de decisão. Então eu pego assim, por exemplo, a empreendedora, vamos fazer uma live? Ah, não. Não, por quê? Você tem medo de abrir a câmera, não consegue e trava, por quê? Ou porque falta você ir lá e fazer? Então hoje a gente trabalha muito nisso. Eu sempre respeito muito as habilidades e as competências que cada empreendedora tem. Então as estratégias são muito personalizadas porque para cada uma, né? E aí a gente vai entendendo. Hoje eu não faço processos terapêuticos, tá? Então eu falo, isso daí você vai cuidar na terapia. Mas eu já consigo dar um direcionamento. Então às vezes eu percebo que ela tá com uma linguagem muito negativa em relação a ela. Pode parar de ficar falando que você não consegue fazer. E às vezes elas começam assim, vou tentar. Não, meu amor, quem tenta não faz. Você vai fazer que dia e quando? Então às vezes precisa dessa firmeza para ir lá e executar. Precisa desse impulso. Precisa Às de um vezes empurrão. a pessoa Precisa de uma disciplina, constância que sozinha ela não consegue, Exatamente. né? E Ana, para empreender hoje, para as empreendedoras que você atende, né? O que isso tem de ligação com a autoestima, com o ser protagonista? O que você vê hoje, né, no seu meio ali, as empreendedoras de sucesso ligadas a isso curado? A mentalidade começa dentro do café, a base, imagina, dentro do café a base é a mentalidade. Porque se você chegar pra mim e falar assim, eu tenho um negocinho, tô só fazendo uma rendinha extra. Isso é uma mentalidade pequena. Você não vai crescer o seu negócio. Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade. Então, eu ajudo essas empreendedoras a olharem para o negócio delas como uma empresa. Ana, mas sou eu que faço tudo. Você tem uma empresa. Ana, mas você tem uma empresa. Aí eu faço com elas. Repete comigo. Eu tenho uma empresa. Então, a gente começa trabalhando essa questão da mentalidade. Tá? Então, o empreender é a questão da inovação, das ideias, da criatividade. Só que a empresária é questão do planejamento, da estratégia. E os dois precisam andar juntos. Sim. Você precisa ser criativa, mas você precisa ter estratégia. Então você começa trabalhando a mentalidade, tá? Então você tem uma empresa. Então vamos estruturar como uma empresa. As empresas normalmente não têm setores, então o seu negócio também vai ter setor. Proporcional, óbvio, pelo tamanho. Mas vamos setorizar ali as principais áreas. Então a gente começa a mentalidade, a organização empresarial. Então no mínimo que você precisa ter uma planilha financeira e o controle dos seus clientes. O mínimo, básico, tá? E aí depois a gente começa com a estratégia de vendas. Porque as pessoas elas invertem. Elas querem vender para depois organizar. Verdade. E aí depois que elas organizam, elas querem ter a mente de sucesso. E ao contrário. Primeiro você precisa ser, fazer e o ter é só consequência. Verdade. É que tem uma construção. Você tem que ter uma base, um alicerce, né, Ana? Tem pra mim que quando eu abri minha empresa, eu convidei Jesus para ser o meu sócio majoritário, né? Eu assinei ali aquela documentação falando: você é o meu sócio, Jesus, né? Me direciona, faz o que o Senhor quiser, toma conta desse negócio, me dá as estratégias, me dá o direcionamento, que eu só quero obedecer, né? E pra você, como que a fé conversa com negócios? Nossa, totalmente. Eu tenho muitas ideias. Eu sou um poço de ideias. Nossa, eu tenho bastante criatividade. Isso me ajuda nas mentorias para trazer soluções, inovações ali para as empreendedoras. Mas ao mesmo tempo, às vezes me dá pane. Ontem mesmo eu fiz um post no Instagram falando sobre perfil comportamental, a minha criatividade, impactos negativos e os positivos. Então, perfil comportamental, eu sou dominante. Então, o dominante é o quê? Muito imediatista. E aí junta a criatividade. Então cada dia eu tinha uma ideia e queria já executar. Cada dia eu tive uma ideia e queria executar. Sem planejamento, sem estratégia. Tinha que ter um time de 1000 pessoas. Nossa, né? Tinha que ter uma pessoa só anotando. E aí vai passando pro time e eles vão planejar, né?
E aí o que eu comecei a fazer? Eu vi que não é assim que funciona. E aí eu me tornei uma empresária. E não é assim que funciona. Então como que eu faço hoje? Tenho uma ideia, converso com Deus, peço ali a resposta, e aí eu faço o planejamento e tal. Então quando eu tenho uma ideia, normalmente eu espero pelo menos um mês e meio, depende do projeto, para colocar em ação. Para eu conseguir falar com Deus, para não ser mais imediatista. Isso faz Então parte do seu eu dia. peço direcionamento. Então eu tive uma ideia. Nossa, Deus, que ideia legal! E aí? E aí eu começo a conversar, fazer as minhas orações para pedir um direcionamento. Porque eu tenho muitas ideias realmente, e aí eu acabava me perdendo nelas. E eu falava, não, agora calma, respira, vamos fazer. Desculpa. Eu tô com um projeto que já está começando a andar, mas é para fevereiro de 2026. Antes, nossa, eu ia fazer tudo assim. Não, eu sentei e fui fazendo, e ainda tô esperando uma resposta de Deus. E aí eu fui fazendo alguns movimentos, né? E ainda tô vendo se vai realmente, vai. Que legal. E aí eu faz toda a diferença faz. envolver ele nas nossas decisões, né? E Ana, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui, né? Como foi seu encontro com Deus? Como você conheceu Deus? Deus sempre esteve na minha vida, né? Eu era católica, depois eu passei para a igreja evangélica, mas hoje eu me considero cristã. Eu não sou de frequentar a igreja, mas Deus sempre esteve presente na minha vida. E nesses momentos difíceis, Deus, eu consigo lembrar de várias situações. Então eu acho que Deus sempre teve um chamado muito grande para mim, porque eu tive cada livramento assim, livramento de morte mesmo. É mesmo. Livramento de morte, desde a época da adolescência. Então foram assim, livramentos que assim, pesados, de coisas que eu estava, ambientes que eu estava que não eram para mim. E posso contar um? Pode. Bem pesado. Pra mim é um assim que me deu assim um Sim, estralo. o seu despertar, né? Eu falei assim, caramba, esse mundo não é pra mim. Eu comecei a me envolver com pessoas erradas, né? Com pessoas que praticavam coisas ilícitas, né? Eu, graças a Deus, nunca usei coisas ilícitas, mas eu andava com esse tipo de pessoa, tá? Aí eu chegava do meu trabalho e ia pra esse local que era errado. Só que teve um dia que eu cheguei extremamente cansada, mas era um cansaço sobrenatural que eu mal aguentei jantar. Aquilo ali é tão forte pra mim, a lembrança, que eu lembro da sensação do cansaço de comer. E aí nossa, muito cansada, eu tomei meu banho, comi. Aí eu falei assim, hoje eu não vou sair de casa, eu não aguento. E aí eu desligava o celular pra dormir, porque senão esses meus amigos ficavam me ligando, né? De madrugada, enfim. Aí eu desliguei o celular pra dormir. No outro dia eu acordei pra ir trabalhar, umas 6 e pouco da manhã, 7 horas. Aí que eu fui ligar meu celular e tinha um monte de mensagem da minha amiga, e minha amiga desesperada me ligando. Ela falou assim, amiga, a hora que eu liguei pra ela, amiga, o fulano de tal e o ciclano morreram. Amiga, como assim eles morreram? O que aconteceu? Ela falou assim, eles levaram um tiro aqui em cima. Eu falei, como assim? Na onde? Ela ali em cima, em tal lugar. Aí eu falei assim, mas como? Eu não ouvi nada. Era simplesmente, pensa assim, que aqui era a minha rua, eu morava aqui e eles morreram aqui, na rua de cima da minha casa. Ela falou, amiga, teve ambulância, teve polícia, teve tudo quanto é coisa. Era pra você estar lá, inclusive, né? Era pra eu estar lá. E aí depois eu fui lá, né? Aonde ele sentou, e a marca de sangue era onde eu normalmente sentava. Meu Deus. Aquilo assim pra mim foi... Eu falei, caramba, era pra eu ter morrido lá. Porque se eu tivesse ali, não interessa se eu faço parte ou não daquilo. Você acha que a pessoa que chega fazendo aquilo... E eu falei assim, caramba, era pra eu estar ali. Aí foi aquele susto, eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Esse foi um dos, porque mesmo depois disso, continuei. Ainda Deus falando e eu teimando, Deus falando e eu teimando. Mas isso pra mim, assim, foi algo muito forte. Muito forte. Que eu falei assim, não. E nessa época, antes de virar protagonista, eu lembro de uma situação, eu na minha casa, eu já morava sozinha, já tava longe e tal, dessas amizades e tal. E eu lembro da minha casa, muito triste, deitada na minha cama. Eu lembro até o jeito que era meu quarto, deitada na minha cama, chorando. Eu falei assim pra Deus, Deus,
como que eu vou conseguir comprar a minha casa e o meu carro se eu não tenho dinheiro nem para fazer um curso? Às vezes eu tinha assim, alguma amiga que levava alguma coisa de cesta básica pra mim, sabe? Situações bem desafiadoras. E eu chorando. Eu falava, eu não tenho dinheiro pra fazer um cursinho pra melhorar, pra tentar arrumar um serviço. Como que eu vou fazer pra conseguir comprar minha casa e meu carro? E aí passou alguns anos, não muitos anos, eu entrei nessa multinacional, ganhando, sei lá, 3 vezes mais do que eu já tinha ganhado. Deus é bom. Comprei o meu apartamento. Fiz um consórcio, em 5 parcelas eu fui contemplada e comprei o meu carro. E aí não tinha como Senhor. não lembrar daquele dia eu chorando pra Deus. E hoje, assim, a vida que eu tenho e tal, então, o que eu vivi lá atrás, eu falava assim, caraca, era, olhando humanamente era impossível. Mas pra Deus, que é o dono de tudo, e Ele ama ouvir as nossas orações, Ele não deixa uma filha amada passar vontade de nada. Não. Então eu já tenho fé, assim, de tudo que eu sonho, é Deus permitindo que eu sonhe. Se Ele tá permitindo que eu sonhe, eu vou conquistar. Não sei o tempo, porque é o tempo dele, é o tempo de aprendizado, é o tempo dele versus o meu tempo de aprendizado e amadurecimento. Porque tem essa também, né? Sim. Que Deus só vai dar quando Se estiver pronto. estiver pronto. Muito obrigada, Ana. Terminamos emocionadas as duas. Sabia que a gente ia se emocionar. Quando a gente convida Deus pro ambiente, ele se faz presente, a gente sente que Ele tá aqui. Foi muito bom conhecer a sua história, conhecer. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por esses livramentos que você passou e por você estar aqui hoje, podendo impactar a minha vida e a vida de muitas mulheres que vão ouvir esse podcast. Então, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer e que a gente siga sendo protagonista por aí. Com certeza. A gente se vê até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.